Olá, boa noite. Mulheres contam com exames em horário especial nesta sexta-feira nas unidades de saúde do município. 33 barragens em Minas são interditadas. E hoje o JU fala sobre o papel que as mulheres têm ocupado no cenário político brasileiro. Será que a representatividade feminina nos três poderes tem aumentado ou ainda existem muitas barreiras para se chegar a um nível de igualdade? Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Durante todo o mês de outubro, as equipes das unidades de saúde do município intensificaram as atividades de agendamento de exames de mamografia e ações que pretendem contribuir com o rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de mama. Nesta sexta-feira, a unidade básica do Dom Almir vai realizar atendimentos voltados ao público feminino em horário estendido, das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite. Neste horário, também será realizada uma roda de conversa sobre a saúde da mulher. Mudando de assunto, a Agência Nacional de Mineração interditou 54 barragens por não receber a declaração de condição de estabilidade neste semestre. A grande parte dessas barragens ficam em Minas Gerais. Veja. O documento, que é obrigatório, faz parte da Política Nacional de Segurança de Barragens. Das 423 estruturas em funcionamento no país, 33 não enviaram a declaração e 21 não atestaram a estabilidade da barragem. Minas Gerais é o estado que mais tem barragens interditadas, 33 no total, seguida por Rondônia, 5, Mato Grosso, 4 e São Paulo, 3. Agora uma notícia internacional. 3 pesquisadores que desenvolveram as baterias que usamos em celulares, notebooks e carros elétricos ganharam o Prêmio Nobel de Química. Confira. Os vencedores são o americano John Goodenough, o britânico-americano Stanley Whittingham e o japonês Akira Yoshino. Eles foram responsáveis pelo desenvolvimento das baterias de íons de lítio, descoberta feita no começo da década de 70. A integrante do comitê do prêmio disse que com essa inovação ganhamos acesso a uma revolução técnica. We have gained access to a technical revolution. Os 3 pesquisadores vão dividir o prêmio de mais de 3.700.000 reais. Aos 97 anos, o americano John Goodenough se tornou a pessoa mais velha a ganhar o Nobel. Ele nasceu na Alemanha e se naturalizou nos Estados Unidos, onde ocupa uma cadeira em engenharia na Universidade do Texas, em Austin. Goodenough comemorou dizendo que a vida é cheia de surpresas. Life is full of surprises. O britânico naturalizado americano Stanley Whittingham, de 77 anos, é professor na Universidade de Byington, parte da Universidade Estadual de Nova York, também nos Estados Unidos. O japonês Akira Yoshino, de 71 anos, é professor na Universidade Meijō, em Nagoya. Ele criou a primeira bateria de íons de lítio comercialmente viável em 1985. As mulheres são maioria na população e também no eleitorado. Mas na política esse número é pouco expressivo. Em Uberlândia a realidade é a mesma. Apenas 4 mulheres ocupam esse espaço na Câmara de Vereadores. Entenda na reportagem especial de Júnior Caritel com imagens de Rogério Faustino e Lucas Cardoso. Um cenário que era fortemente ocupado por homens, hoje em dia começa a ser diferente. Ainda muito representado pelo público masculino, a política tem ganhado mulheres de destaque, mas ainda é um número pouco expressivo. Segundo estimativas do IBGE de 2019, Uberlândia já chegou a 690 mil habitantes. Deste, 51% são mulheres, ou seja, pouco mais da metade da população. E há quem concorde que elas precisam estar no poder. As mulheres na política são muito poucas e mal representadas. Então falta, sim, muitas pessoas porque o homem não consegue representar uma mulher na política.
trazer mais mulheres para a política e tudo, então eu concordo, eu acho que é importante porque a gente não pode ter só a opinião de homens brancos e ricos de classe média. A gente precisa ter a opinião do Brasil e do que representa o Brasil. Com certeza precisa de mais, porque as mulheres não são representadas de forma geral. Apesar de ter uma quantidade significativa, elas não têm voz. Esta cientista social, formada pela Universidade Federal de Uberlândia, fez uma observação no trabalho de conclusão de curso sobre a representatividade feminina na Câmara de Vereadores. Eu pude realizar uma pesquisa, meu trabalho de conclusão de curso, isso analisando então a Câmara Municipal de Uberlândia, pensando na ação de cotas, né, para mulheres que têm para as candidaturas. E aí eu percebi que, na verdade, não houve avanço nenhum, né? Sempre houve uma manutenção da média, então a gente acabava elegendo 1, 2 mulheres, e agora chegamos a 4, né? Mas se a gente compara, então, com o número, né, de mulheres que são eleitoras, né, que participam também de espaços da política que não são institucionais, esse número ele é inexpressível. No ano de 2016, tiveram 687 candidaturas, 214 eram mulheres. Segundo a lei eleitoral, desde 1997, há uma cota mínima de 30% de mulheres nas listas de candidatos à Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Ou seja, os partidos precisam indicar, no mínimo, 30% das vagas para as mulheres. Os partidos eles têm uma obrigatoriedade ali de cumprir, então, com 30% dessa reserva, mas não investem nessas candidaturas, né? Então, esse é o grande problema. Atualmente, a Câmara Municipal de Vereadores de Uberlândia conta com 27 cadeiras, sendo que 4 delas são ocupadas por mulheres. E aí percebemos que o cenário da mulher na política é igual ao restante do país, ou seja, falta representatividade. Um ambiente predominantemente masculino, mas as mulheres eleitas estão em busca da igualdade, como é o caso da vereadora Michele Bretas, que está no 2º mandato. Na primeira eleição, em 2012, foi eleita com 1.569 votos em Uberlândia. Eu acredito que ainda a participação da mulher é muito pequena na política. Vejamos aqui a Câmara Municipal. Nós somos 4 vereadoras no universo de 27 vereadores. Ou seja, é um universo ainda muito masculino. E a gente nota que existe sim o preconceito. Quando eu fui eleita pela primeira vez e tomei posse em 2013, eu fui vítima de muito preconceito. Eu acredito que as pessoas olhavam para mim e não enxergavam em mim um agente político, alguém que pudesse ter um mandato eletivo. E ainda mais pelo meu discurso, que era muito diferente, que era a cara da nova política. Isso não existia naquela época. Representatividade em várias minorias. Pamela Volpe é a primeira mulher trans eleita na cidade e que defende mulheres, negros e LGBTQI+. Para mim é muito importante estar aqui dentro, às vezes eu sou um pouco agredida com palavras, alguém dá aquelas cutucadas um pouco, por quê? Porque eu trago muitos projetos polêmicos. Eu defendo a mulher, eu defendo o povo negro e também defendo os LGBTs. Então você vê aí, recentemente tivemos uma parada aí, pessoas realmente atacam a gente por estar levantando algumas bandeiras e para mim é importante, porque assim, eu apanhei a vida inteira da vida. Estar aqui dentro é só mais um passo e uma dificuldade, só é uma escada a mais para poder de luta. Mulheres que também entraram na política pela primeira vez e já reconhecem os avanços. Jussara Matsuda é médica e desde 2016 vereadora. E é um exemplo de que é possível ter força feminina na política. O fato de nós sermos mulher na política traz assim uma dificuldade muito grande, é um obstáculo sim, tá certo? Porque é um ambiente muito hostil para as mulheres, tá? Um ambiente, né, que você vê que a maioria são homens e a maioria são extremamente agressivos e contundentes com a gente, entendeu? E não são solícitos.
né? Não tem, assim, muitas das vezes falta até com a coisa mais básica do ser humano, que é o respeito, falta sim com o respeito dentro dessa Casa de Leis. Então é um ambiente, eu diria assim, machista e muito hostil para nós mulheres. Está na lei, elas estão em ascensão na política, mas ainda o número é baixo se comparado aos homens no poder. As mulheres enfrentam barreiras, porém mostram que há possibilidade de ser uma representante do povo. Até pouco tempo, por exemplo, na Câmara dos Deputados, a gente não tinha banheiro feminino, os nomes não tinham flexão de gênero, então as placas, por exemplo, deputado Maria, né? Então, essas são coisas já que demonstram assim, olha, não é para vocês estarem aqui, e aí dificultam bastante nesse sentido. Tudo isso acaba contribuindo, então, para que a gente vá vencendo aí com essas barreiras que impedem a participação nesses espaços institucionais. A produção do Jornal da UFO entrou em contato com as 4 mulheres que estão hoje no Legislativo de Uberlândia. A única que não esteve contemplada nas entrevistas, como vocês puderam ver, é a vereadora doutora Flávia Carvalho, que infelizmente não pôde gravar com a nossa equipe por motivos de saúde, mas continua o convite para ela, para que ela possa também participar conosco aqui. Bom, e hoje a gente tem aqui na bancada a Jorgetânia Ferreira, né, que é professora de História da UFO, para falar sobre esse assunto. Boa noite, professora Jorgetânia. Boa noite, obrigada pelo convite. E também a professora Lígia de Oliveira, que é professora do curso de Psicologia da UFO. Boa noite. Boa noite, também agradeço o convite. Gostaria de conversar com vocês para falar sobre as barreiras. Nós vimos aqui o depoimento de algumas das nossas vereadoras e muitas relataram as dificuldades enfrentadas ao assumir esse papel na área política. Quais são, em termos históricos, né, professor Jorgetânia, o que ainda as mulheres enfrentam de barreiras quando exercem um cargo, seja ele no legislativo ou no executivo? Então, nós temos na história do Brasil uma sociedade organizada no poder do homem. Então, uma sociedade patriarcal. A gente poderia pensar que a política é um espaço hostil às mulheres, como foi falado na reportagem. Nós vivemos numa sociedade que ama os homens e tem aversão às mulheres. Então, em vários espaços da sociedade, são espaços hostis às mulheres. Mas a política, a gente poderia pensar que ela está presente em toda a nossa vida. Política como a forma como a gente organiza a vida em sociedade. Então, num sentido mais geral, todas nós estamos na política. Mas na política governamental, institucional, a presença das mulheres ainda é bastante restrita, porque as mulheres têm menos poder na nossa sociedade. Então, todos os espaços que são valorizados têm menos a presença das mulheres. Nos espaços de trabalho mais remunerados tem menos mulheres. Então, todos os espaços de poder têm menos mulheres. E a política tem sido um espaço de violência, não um espaço de cooperação. Então, a presença das mulheres na política é uma grande contribuição para a gente melhorar isso. Mas demorou para a gente ter espaço na política. A gente viu que ainda na Câmara Federal nós somos apenas 15% de deputadas. Nós estamos vivendo agora, tanto no estado de Minas Gerais como na Câmara Federal, a deputada Áurea Carolina, que é do PSOL, que tem a única bancada com paridade de gênero, a deputada Áurea Carolina está grávida e não está previsto no regimento da casa a licença maternidade. Então, aquilo que foi falado, a política preparada, né, para os homens continuarem mandando. E a gente precisava muito que as mulheres estivessem presentes, porque nós é que marcamos as consultas, nós é que cuidamos das vagas nas escolas. Então, quando eles fazem essas políticas dos homens, que é uma política contra o povo, contra a vida, contra as crianças, contra a saúde, contra o idoso, e aí retrai as políticas públicas, pesa ainda mais sobre nós, as mulheres. Então, as mulheres, os homens, a sociedade brasileira precisa de mais mulheres na política. A gente ouviu a opinião da professora Jorgetânia, quero ouvir também a opinião da professora Lígia e já complemento a pergunta. Agora, na questão mais voltada à social, as mulheres que ocupam os cargos políticos, elas carregam estereótipos? Você acha que a sociedade contribui também, a mídia, para isso?
Ah, com certeza. Vejam que essa coisa da mulher ocupar pouco espaço na política não é por acaso. É uma coisa que é cultivada desde os anos iniciais. Então, se você for pensar, por exemplo, numa família, quando o assunto política vem à tona, se você pensa num jantar de família, quem é que vai discutir o assunto? São os homens? Ou são as mulheres? Qual é o assunto que é incentivado, né? Então, vejo que quando a gente está falando de coisas que são consideradas importantes, quem é que é incluído nessa discussão? Então, assim, quantas mulheres já foram incluídas nessa discussão de política no jantar familiar, por exemplo? É como se as nossas opiniões fossem coisas supérfluas, coisas que não fazem diferença. Então, isso vai sendo cultivado desde anos muito, muito prematuros. Então, a menina, a adolescente, a opinião dela sobre política, ela não entende, né? Ela não sabe o que ela está falando. E aí, quando a gente vê essa pouca representatividade nos cargos, de fato, do legislativo e tudo mais, isso é só uma consequência de um filtro que é feito muito precocemente. Então, não tinha como ser de outro jeito. Então, há muito ainda que se discutir, né, socialmente falando sobre isso. E olha só, tem um projeto de lei de iniciativa popular no estado de São Paulo que propõe que 50% das vagas no legislativo sejam reservadas para mulheres, sendo 25% para mulheres negras. Veja. As mulheres são 52% da população brasileira, mas na política estão em minoria. Eu acho que seja um preconceito ainda, né? Eu acho que deveríamos pensar aí na hora das eleições, de colocar quem lá? Mulheres que representem a gente. Uma pesquisa da ONU coloca o Brasil em 133º lugar, num ranking de 193 países. Quando o assunto é representação feminina, estamos atrás até do Afeganistão e do Iraque. Cultura machista, tanto é que o PSL foi denunciado porque tinha mulheres laranja lá. Desde o ano passado, a lei obriga que os partidos e coligações tenham 30% de candidaturas femininas para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário. Na última eleição, o número de deputadas federais passou de 51 para 77, um crescimento de 51%. No Senado foi mantido, são 7 senadoras. Na média, considerando também as assembleias estaduais e as câmaras de vereadores, a representatividade feminina fica em torno dos 15%. Para aumentar a presença feminina no Legislativo, foi criado em São Paulo um projeto de lei de iniciativa popular. A proposta é promover mudanças na lei eleitoral para que 50% das cadeiras sejam ocupadas por mulheres e desse total, 25% por mulheres negras. E precisa ter mulheres para discutir o aborto de maneira correta, a violência doméstica, as questões do feminicídio e várias outras mais. Então nós precisamos sim ter mais mulheres na política. Professora Georgetane, para aumentar então as mulheres na política, que tipo de política pública seria possível e interessante? Então, a gente precisa pensar que essa reportagem mostrou que a gente precisaria ter não 30% só nas listas das candidaturas, mas nós precisaríamos ter um percentual mínimo para a eleição. Então, era preciso ser como está aprovado agora na Argentina, que 50% das vagas sejam para as mulheres. Se nós somos 50% da população, 50% das vagas precisam ser das mulheres. Porque os partidos, eles utilizam a estratégia de colocar as mulheres, mas não para que elas sejam eleitas. Inclusive, desencorajam mulheres que têm potencial eleitoral. Gostam de colocar mulheres que ficaram conhecidas como laranjas, não é? Mas elas assumem um papel de fazer essa cota dos 30%. Cumpre a cota, mas né? não tem investimento nelas. Então, isso foi histórico de 1997 até agora. Como o TSE estabeleceu que pelo menos uma parte do recurso do fundo partidário fosse usado com as mulheres, aí teve mesmo a corrupção, como a gente está vendo aí no caso do PSL. Eu acho importante a gente dizer que não basta ser mulher, porque é preciso pensar qual é o capital político das mulheres. Porque tem mulheres que fazem a política conservadora. Eu fui candidata a deputada federal na eleição passada. Eu fui candidata das causas das mulheres que lutam, então do movimento feminista. Mas teve mulher também que era a filha de alguém, a esposa de alguém, que teve milhões em sua conta. Então a nova política não é a cara de uma mulher ou de um jovem,
Não é isso. A nova política precisaria ser outra política que coloca as questões das mulheres, as pautas das mulheres em foco. E aí, novamente, volta a questão da sociedade nesse papel, né, professora Lígia? De que forma, então, as mulheres conseguem ter essa inserção, essa força para poderem, né, tomar a decisão de serem candidatas? O ano que vem teremos eleições municipais, e para que não sejam essas mulheres laranjas, né, como estavam falando aqui, dentro dos partidos, mas mulheres que realmente vão para disputar os cargos eletivos de igual para igual. Eu entendo que precisa haver uma desconstrução do papel da mulher na sociedade, porque, por exemplo, um dos partidos que contesta essa questão da cota para as mulheres nas candidaturas é um dos partidos que mais reforça a imagem da mulher como aquela que fica em casa, que só toma conta dos filhos e que não sai para trabalhar e para fazer outras coisas que ela possa escolher. Então, primeiro a gente precisa questionar isso, certo? E, segundo lugar, eu entendo que a gente precisa estimular a liderança nas meninas e mulheres, porque a política é um lugar privilegiado, é um lugar de liderança, é um lugar de poder. E nós, mulheres, somos desincentivadas sistematicamente a proclamar poder na sociedade. Então, a gente só vai conseguir ver esse número aumentar na medida em que a gente for na raiz do problema, que é ver, tipo, desde criança, desde menina, o que está sendo dito para essa menina? Isso parte de educação, né? Sim, também. Com certeza. De educação. Muito bom. A gente volta a falar sobre esse assunto agora. É hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta sexta-feira. Em Uberlândia, a chuva deve voltar mais forte nesta sexta-feira. A temperatura varia entre 21 e 30 graus. A sexta em Patos de Minas também deve ser de bastante chuva, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Monte Carmelo também há previsão de chuva. A mínima fica na casa dos 19 graus e a máxima na casa dos 29. Em Tuiutaba, dia de chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima 33. Na cidade de Prato, o tempo também deve ser de bastante chuva, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Estimular o raciocínio, melhorar a comunicação e pensar como será o mercado de trabalho. É assim que o programa de educação tutorial funciona e prepara estudantes da engenharia mecânica. E mais uma vez, eles têm uma novidade para a comunidade de Uberlândia. É o que você confere agora na reportagem. Há um ano, o George entrou no programa de educação tutorial, o PET da Engenharia Mecânica. De lá para cá, foram várias as atividades que o estudante participou e teve como aprendizado. Eu entrei muito por causa de uma atividade que eles faziam, que chama SEMEC, que é a Semana da Engenharia Mecânica, que a gente fez uma visita técnica à Mitsubishi, lá em Catalão, e foi muito legal ver todos os motores, o sistema de como era a fabricação, e isso me deu um brilho assim, para o PET, e eu quis muito tentar. É muito legal a sensação de equipe que tem aqui dentro, porque é todo mundo abraçando, todo mundo fazendo uma atividade, todo mundo empenhado. O mesmo aconteceu com o Giovanni. Entrar no PET foi e está sendo importante para a formação. A gente tenta trazer esse grupo, nós no grupo, a gente tenta trazer essa visão diferente, né, para a graduação das pessoas. Como no mini curso de fotografia, a gente trouxe várias áreas que a gente estuda, como aplicar elas, a tirar uma foto melhor, a editar a foto também. No Cubo Mágico a gente tem diversas disciplinas que exigem muito nossa capacidade de raciocinar rápido, de pensar fora da caixa mesmo. Atualmente o PET conta com 14 estudantes. Existente desde 1992, o programa tem o objetivo de promover atividades extracurriculares em que as comunidades da UFO e externa podem participar. Para que isso aconteça, ao longo do ano, as ações são pensadas. É o que explica a tutora. Um caráter de integração, interdisciplinaridade, então a gente quer que os alunos também, que eles estudem, mas que ele também tenha um momento de descontração, e a gente acredita que isso vai ajudar a estudar melhor, vai ajudar no raciocínio. As atividades não são apenas uma exclusividade do PET da Engenharia Mecânica. Alunos de outros períodos e da pós-graduação também participam, como é o caso do Fernando e do Matheus, que são estudantes do primeiro período de Engenharia Mecânica.
A novidade agora é a criação de um carrinho de rolimã. A gente conseguiu elaborar um projeto em cerca de uma semana. Aí chegou a parte das peças, a gente começou a ir atrás de peças e a gente conseguiu achar peças em sucata, o que permitiu que o nosso projeto fosse de qualidade e também fosse ecossustentável. O projeto foi bem interessante de fazer, principalmente porque a gente vai estar começando a ver como funcionaria trabalhar em equipe, como funcionaria a parte de montar o projeto, pensar nas coisas, ter que analisar até a parte de logística mesmo, administrar os gastos, saber quanto cada um podia gastar e o que a gente podia fazer de melhor com isso. E toda essa dinâmica colabora no desenvolvimento do aluno, a elaboração de ações que estimulam o raciocínio. A gente percebe que os alunos que estão participando do PET, eles têm um grande desenvolvimento, tanto com relação à liderança, a características de comunicação, então, que é justamente uma ideia também de trabalhar essa formação mais global. Então, não só aquele aluno que tenha conteúdo, aquele engenheiro, né, que vai se formar engenheiro, que tenha um conteúdo técnico, que além do conteúdo técnico, ele tenha várias habilidades, que ele tenha mais inteligência emocional, que ele consiga trabalhar bem em grupo, que ele se desenvolva como um profissional completo. Agora, a expectativa é para a competição de rolimã que vai acontecer no fim de semana no Campo Santa Mônica. E é claro que a galera do PET deixa o convite. O valor da inscrição é R$30, pode ter equipe até de 5 pessoas, então assim, fica bem barato. E a gente tem vários prêmios, assim, a gente vai subir até R$1.000 em prêmios. Então vale a pena se você pensar, né, os R$30. Vai ser um momento de descontração bem legal aqui na universidade. Se não quiser participar, mas quiser ver o pessoal descendo no Dia das Crianças, que é tudo a ver, né, carrinho de rolimã, infância, pode vir aqui, vai ser na UF de Santa Mônica mesmo, e vai ser uma competição basicamente de corrida de carrinho de rolimã. A gente nem sabe o que esperar, vai ser muito legal. Com certeza vai ser muito bacana, então estão todos convidados e parabéns a todos da equipe aí do PET de Engenharia Mecânica. Hoje nós falamos sobre a representatividade feminina na política. Estamos chegando ao fim dessa edição e eu gostaria que as nossas entrevistadas fizessem uma reflexão final para as mulheres que têm vontade, sim, de se engajar e participar mais da política brasileira. Professora Jojotana, vou deixar você primeiro falar, depois a professora Lígia, e já agradeço muito aqui desde já a participação das duas, espero que vocês voltem para falar mais sobre esse assunto com a gente, viu? Eu é que agradeço, gostei muito de participar. A gente pensa que às vezes a política é hostil com as mulheres e cobra muito das mulheres. Então, quando um homem vai para a política, ele normalmente é apoiado. E quando a mulher vai, a capacidade dela exercer qualquer tarefa é questionada. Então, acho que a grande questão é a gente fortalecer as meninas, fortalecer as mulheres, dizer para cada mulher que ela é capaz, que ela tem condições. E assim em todas as áreas, especialmente votar em mulheres. A política precisa das mulheres, precisa das negras, precisa das indígenas, precisa das LGBTs, das pessoas com deficiência. Então, para a política ter representatividade de todos os grupos, como é na sociedade. Valorizar e fortalecer as mulheres. Eu acho que esse é o grande recado. Obrigada, viu, por sua participação. Eu que agradeço. Professora Lígia? Eu acho que uma proposta interessante é a seguinte: se você é mulher e você tem demandas que você identifica que são muito femininas e que atingem várias outras mulheres, vote só em mulher. Não vote em nenhum candidato homem, porque se não for assim, a gente não vai conseguir essa representatividade paritária. Então, é uma meta que eu gostaria de propor para as mulheres que estão aí na próxima eleição: tente votar só em mulheres. Vamos ver se dá certo. É um caminho, né? É uma possibilidade. Sim. Bom, o Jornal da UFO desta quinta-feira fica por aqui. Logo mais às 9h15 da noite, você confere as últimas notícias nacionais no Jornal da Cultura, na segunda edição. Obrigada pela audiência, tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau.